todos, bem-vindos então a esta primeira semana do Neurolife Change. Este desafio que eu estou a gravar convosco num cenário de férias, que é onde eu me encontro nesta primeira semana de lançamento, para vos também mostrar que quando nós queremos lançar um projeto, não podemos nem devemos pensar que é um impedimento porque estamos com algo, porque não é o cenário ideal, porque não é o contexto ideal, porque não temos a câmara ideal. Então eu estou a gravar esta primeira semana, que foi realizada ontem à noite, dia 31 de agosto de 2020, foi realizada por live no nosso Instagram. Hoje estou a fazer a gravação de forma um pouco mais profissional e onde vamos partilhar a nossa tela com o conteúdo que ontem foi mostrado um pouco com baixa qualidade. Também para que as pessoas possam ver e rever e poder tirar algumas dúvidas ou questões. Então, o primeiro desafio é que façam a vossa inscrição no Hotmart, onde podem acompanhar todos os desafios. E lembrem-se, semana a semana vai ser disponibilizado um novo conteúdo. Começando na Semana das Crenças, vamos ter muitas outras semanas com vários desafios, como a motivação, como o propósito, os hábitos, a maldade, a alimentação, a nossa ansiedade, tudo isso vai ser alvo de debate neste nosso projeto Neurolife Changing. Então, para este desafio, eu vou partilhar convosco a nossa apresentação para que se lembrem deste projeto das crenças e como é que as crenças podem interferir com a nossa vida. O que é que são as nossas crenças? As nossas crenças são tudo aquilo que nós utilizamos para guiar o nosso dia-a-dia. Se eu tenho que escolher a estrada A, a estrada B, se eu estou numa relação amorosa, se eu vou votar, se eu vou escalar o Monte Everest, ou seja, tudo isso vai ser influenciado pela forma como nós acreditamos em algo. Então, o grande desafio é o significado, esta caixinha no fundo que nós acreditamos que são as crenças. E eu vou partilhar convosco o significado que eu considero ser a definição de crenças. Isto é uma definição pessoal e por isso também dizer-vos que podemos encontrar várias outras definições. Nos nossos documentos vocês vão observar também que existem algumas palavras sublinhadas que quando vocês clicam podem ter acesso a estes significados depois na Wikipédia ou em várias fontes da internet que eu escolhi como sendo fidedignos e também podemos ter acesso para quem tiver Apple, ou seja MacBook, seja iPad, seja iPhone, podem ter acesso a formato EPUB para visualização. Também recomendo a que quem tem o Hotmart Sparkle que use e que faça o download da informação, inclusive em EPUB, mesmo não tendo iPhone, pode conseguir visualizar os EPUBs dentro da aplicação. Por isso, explicado aqui a parte técnica desta primeira fase, lanço-vos aqui o desafio de o que é que são afinal então as nossas crenças. As nossas crenças são os construtos individuais que nós criamos na nossa mente, ou seja, o que é isto? São as pequenas construções de blocos que individualmente cada um de nós cria na nossa mente. E quais são esses blocos? São a informação do passado e que de forma consciente ou não consciente nós fomos acumulando e na qual passamos a acreditar profundamente, ou seja, a nossa crença tem a ver com isso, nós acreditamos que aquela informação construída por nós mesmos é verdadeira e passa a ser a base da nossa verdade, da nossa opinião, da nossa convicção e gere o nosso locus de controle, ou seja, se eu acredito que algo sou eu o responsável, o meu locus de controle é interno, se eu acredito que algo é fora de mim, o meu locus de controle é externo e isso interfere no nosso presente e no nosso futuro. E por isso eu escolhi o tema das crenças para o nosso primeiro desafio. Porquê? Porque nós temos inconscientemente decisões para o nosso futuro para tomar que são influenciadas, muitas delas, por questões do nosso passado e das nossas informações que temos. Então, para isso temos que criar na nossa plataforma um mapa das crenças e, afinal, perceber onde é que é o nosso locus de controle interno ou externo. E dentro da plataforma eu tenho uns questionários de perfil onde vocês vão poder escolher várias afirmações, aquela que se identifica mais convosco e vai-vos dar então um perfil dentro destes três, ou responsável, ou controlado, ou azarado, que será um perfil de locus de controle interno que eu não vou agora desvendar até vocês
terminarem de fazer a vossa plataforma. Mas, explicando o que é o locus de controle interno. O locus de controle interno indica que é a nossa responsabilidade quando algo acontece. Como diz aqui neste bonequinho, sou eu o responsável. O locus de controle externo quer dizer que nós não podemos controlar o nosso destino, ou seja, quer dizer que somos impotentes em relação a esse controle desse destino, seja porque algo maior do que nós, não é? Seja divino, seja de outra ordem, a sorte, por exemplo, o azar, seja porque nós achamos que são os poderosos que controlam tudo, são especialistas que controlam tudo, ou seja, e outras pessoas. Então, este locus de controlo vai ser coordenado desta forma. As nossas crenças são tão importantes que, à parte do nosso locus de controlo, também coordenam a nossa tomada de decisão. Ou seja, e a nossa decisão, por exemplo, eu vou comprar um carro e eu não confio na marca de um determinado carro porque ele foi produzido num determinado país, que eu não confio nesse país, ou porque comprei coisas más que eram produzidas nesse país, então eu passo a não confiar, e aqui tenho um exemplo do Made in China, de um carro que é feito na China. E isto passa a ser o quê? Esta crença que condiciona a minha decisão não vai avaliar que na China também se produz produto com qualidade, mas que tem um custo superior e que se calhar aquele que eu tive acesso foi apenas produto com um custo inferior. A minha crença forma-se sem um fundamento de base. E isso torna-se complexo para quando nós queremos mudar de vida. Porque quando queremos mudar de vida, nós temos uma série de crenças enraizadas que nos implicam e que nos limitam, como já vamos falar a seguir. Então, a grande questão e o nosso desafio é, mas será que eu posso mudar as minhas crenças? Por exemplo, olhem estas duas crenças que eu apresento aqui, neste exemplo. Eu tenho peso a mais, mas se eu realizar uma dieta rigorosa, eu vou conseguir perder peso. Okay? Então, esta é uma crença que já vamos avaliar. A outra crença é, eu tenho peso a mais, mas preciso de ajuda para conseguir realizar uma dieta rigorosa e perder peso. Vejam estas duas frases. O que é que entendem por elas? São duas crenças ou não? Qual é a crença real, por exemplo, que está aqui implicada neste processo? Na verdade, a única crença que existe aqui real é que eu tenho peso a mais. Esta é a única acessão que nós já assumimos que temos peso a mais. O que, sendo real, é bom, o que, sendo irreal, é mau. Ou seja, o que acontece, por exemplo, no processo de anorexia e de bulimia é que existem pessoas que, não tendo peso a mais, acreditam que têm peso a mais. Não é? Então, nem sempre ter peso a mais é uma crença realista com, de facto, a balança, por exemplo. Não é? E aqui nós sugerimos que vocês tenham sempre a ideia do peso a mais com os normativos indicados pelos vossos médicos e pelos vossos nutricionistas. Mas se eu estou a realizar uma dieta rigorosa, consigo perder peso. Então um coloca a responsabilidade em mim e o outro coloca a responsabilidade no especialista. Então locus de controle interno e locus de controle externo. Contudo, as duas crenças começam pelo mas. Mas se eu, ou seja, não é uma realidade, é uma potencialidade. E nesse sentido, eu não posso aceitar que essa crença seja minha, porque eu já estou a colocar como algo externo. Se eu fizer, mas não vou fazer. Então vejam qual é a diferença entre esta. Eu tenho peso a mais, ponto. Primeira crença. Vou mudar a minha relação com a comida e os meus hábitos, perdendo pelo menos 25 quilos nos próximos 9 meses, reduzindo 1 quilo por semana, monitorizando diariamente o resultado, comprometendo-me a alterar as estratégias quando não estiver a funcionar. Melhor ou pior? Então aqui fica o grande desafio, é um desafio que eu quero partilhar convosco. Eu vou alterar esta minha crença, alterar a minha relação com a comida. Então, isto leva-nos então a desenvolver um mapa perceptual de crenças, é um desafio que está também na plataforma, em que eu dou apenas aqui algum exemplo com algumas crenças para que se entenda como é que se preenche este mapa. E este mapa perceptual coloca então em 4 quadrantes o tipo de crenças que nós temos. Se a crença é positiva ou negativa, se a crença é limitante ou impulsionante. Então, se a crença é positiva, o que é que nós temos? Temos uma crença positiva de tipo impulsionante, que é, eu vou acabar de escrever o meu livro até final do ano e vou progredir na minha carreira. Ponto. Uma crença positiva, ou seja, eu acredito que vou fazer isto, e é impulsionante, porque me leva a algo que vai ser um resultado positivo. Por outro lado, temos então uma crença positiva, mas é limitante. Por exemplo, eu tenho medo de correr nos telhados, pois sou pesado e não consigo ter a agilidade necessária. Porém, o facto de eu não correr nos telhados salva-me a vida. Ou seja, o que é que isto quer dizer? A crença é limitante, porque me limita a correr nos telhados, eu não vou correr, tenho medo, mas
se eu corresse num telhado, mesmo não tendo medo, a probabilidade de cair e ter um acidente que pode me levar à morte, por exemplo, é grande. Então eu tenho que dizer que essa crença me salva a vida, logo é uma crença limitante, mas positiva para mim, certo? Ou seja, não é negativa no teor da crença em si. No entanto, então, temos as crenças negativas, e as crenças negativas podem então ser de dois tipos. Por exemplo, uma crença negativa, mas que é impulsionante para a minha vida. Este mês eu vou atingir as metas da empresa, porque não aceito que os meus companheiros atinjam melhores resultados do que eu. Ou seja, esta crença é impulsionante porque eu vou ter melhores resultados, ou seja, vai ter um impulso na minha vida, porém é negativa, porque o que está de base à minha motivação, ao meu motor, vamos falar nisso na próxima semana, não é? Ou seja, o que está por base à minha motivação é algo negativo em relação aos colegas. Então, eu só vou atingir porque me comparo com outros, não vou atingir porque eu quero crescer pessoalmente. Então, esta é a crença escondida que é negativa e que nos faz mal e é aqui que nós também temos que mudar. E de outro lado, temos as crenças negativas limitantes, por exemplo. Eu queria criar o meu próprio negócio, mas acho que não tenho capacidade para o processo. Eu queria criar o meu próprio negócio, mas acho que não tenho tempo, mas tenho medo. Mas ou seja, todos estes se's vão criar esta impotência de criar este projeto. Então aqui surge um grande desafio, que é, se nós queremos mudar uma crença, primeiro temos que entender como é que a crença se forma. Ou seja, e como é que esta crença se forma? O que é, de acordo com o Kruger e o Grafman, ou seja, num estudo de um livro fabuloso que se chama The Neural Bases of Beliefs, ou seja, as bases neuronais das crenças, indicam que as crenças podem ser vistas como formas de representações e são um dos blocos de construção dos nossos pensamentos conscientes e, acrescento eu, inconscientes. Ou seja, então, basicamente o que é isto? A nossa crença são uma espécie de bloquinhos que nós vamos montando, como aparece aqui no puzzle da peça, vamos montando as peças, não é? Estes bloquinhos, e estes blocos de construção, que são crenças passadas, são várias verdades que talvez em filosofia pudéssemos chamar de axiomas, não é? Ou seja, são várias verdadinhas que nós vamos criando, que transformam verdades maiores e que modelam os nossos pensamentos. Ou seja, por exemplo, se eu sempre fui habituado a não comer laranjas, por exemplo, eu vou criar um pensamento aversivo a laranjas e logo quando eu penso o que é que eu vou beber, um sumo de quê, provavelmente vou evitar a laranja, que é o meu estímulo aversivo. Então nós temos depois dois tipos de crenças, alguns dos vários tipos de crenças definidos pela literatura que nos falam, que são as crenças de entretenimento corrente. E o que é uma crença de entretenimento corrente? Por exemplo, temos aqui a Ana, que está sentada na mesa e que vê o garçom aproximar-se, o funcionário. E ela acredita que ele se vai aproximar dela para questionar-se o que é que ela quer tomar, ou seja, o que é que ela quer beber. Então, esta é uma crença de entretenimento corrente, quer dizer que, basicamente, eu vejo as pessoas e essas pessoas vão condicionar este meu pensamento. E depois temos as crenças de fundo, que é, se eu mandar uma martelada num dedo, este dedo vai-me doer, não é? Ou seja, então, se a Ana acredita que ao mandar com um martelo no seu dedo vai-lhe doer, e se eu lhe disser que vou-lhe dar uma anestesia no plexo braquial ou na mão toda e que vai ter uma anestesia geral na mão toda e que ela não vai sentir dor, o cérebro dela não vai acreditar que quando ela mandar a martelada não vai sentir dor e ela sempre vai pensar que vai sentir dor até bater com o martelo e não sentir, e mesmo assim essa crença vai-lhe causar alguma percepção dolorosa, não sendo ela real nem percebida pelo cérebro. Então a questão é que nas nossas crenças, como nós já percebemos, muitas das vezes andamos à procura da razão, ou seja, quem é que tem razão numa discussão? Quem é que tem a razão da base de uma discussão? Na verdade ninguém está certo ou errado, ou seja, temos crenças diferentes e as crenças temos uns que vão para certos, outros que vão para errados, mas na verdade nenhum de nós está correto nem incorreto na sua plenitude quando temos um tipo de discussão desse género. O grande desafio, por exemplo, alguém que tem uma relação com as laranjas, como eu fazia, ou seja, se geneticamente nós sabemos que as laranjas nos fazem bem, que nos podem tornar mais fortes porque têm vitamina C, porque geram imunidade, mas esta laranja faz-me mal ao estômago e eu vou comer a laranja porque devia comer a laranja, mas faz mal ao estômago, ela cai mal e geneticamente aos meus antepassados caiu sempre mal e eu nunca percebi que esta aversão, entre aspas, à laranja pode ser um condicionamento genético. É verdade, nós passamos crenças, passamos forma de funcionamento neuronal geneticamente para os nossos filhos.
Por exemplo, se eu souber línguas, se eu for uma pessoa que estudo e que já sei muitas línguas no momento de concepção do meu filho, a probabilidade que o meu filho tem de aprender línguas vai ser mais facilitada do que quando eu não tenho essa aprendizagem prévia. Então, outra questão aqui tem a ver com a forma como nós modelamos as crenças, ou seja, como nós falamos. Imaginem que eu digo a alguém, tu tens que deixar de fumar porque isso faz mal. Essa pessoa vai deixar de fumar imediatamente? Na verdade, não vai. E a pessoa também não nos vai dizer que nós estamos errados e que afinal fumar faz bem, não vai dizer nada disso. A questão é que a pessoa vai nos dizer algo do género. Tens razão, qualquer dia eu deixo, mas agora ando muito ansioso e não consigo porque tenho isto, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Esta crença que é biológica, não é? Ou seja, porquê? Porque a pessoa não morreu, então a crença não é compatível com o resultado daquilo que eu lhe estou a dizer. É muito enraizada, e muito mais enraizada do que a linguagem. Ou seja, não é fácil nós pela linguagem, e aqui entra em choque um pouco com a questão da psicologia e da psicoterapia, não é fácil pela linguagem nós mudarmos uma crença, nem a nossa nem a dos outros. Ou seja, não é por eu dizer, tu és um tonto, deixa de fumar, que vou deixar de fumar. Não é por eu dizer, olha, eu não preciso de beber, porque é que eu tenho que beber? E um alcoólico não consegue deixar de beber, apesar de perceber que beber faz mal. Não é? Então, este desafio de quem sou eu e os outros e como é que nós mudamos as nossas crenças é de facto complexo pela linguagem. Então, um estudo recente, publicado em junho, agora de 2020, por Mind and Language, o que eles criaram foi numa revista publicada na Nature Neuroscience, eles criaram um projeto onde falavam em 4 elementos essenciais para a formação de crenças, neste caso nos animais. Vamos imaginar, eu fiz aqui a imaginação de um cãozinho, vamos imaginar um cão. Para um cão poder criar determinadas crenças novas, não é? Ou seja, como é que eles formam uma crença? Primeiro ele tem que ter uma informação sobre o mundo. Vamos imaginar que tem 2 pessoas que ele conheceu, uma delas bate-lhe, outra delas dá-lhe comida e cuida dele e trata-o bem. Ok? Esta informação é a informação que ele tem. Com base nesta informação, ele usa-as para se comportar de forma flexível, que é o que faz o nosso córtex frontal, ou o nosso lobo frontal. Esta flexibilidade, então, é estruturada numa crença que nós denominamos por crença interna, ou seja, o senhor que me dá comida é boa pessoa, o senhor que me bate é má pessoa. Então, esta genética vai-se acumulando de geração para geração. E imaginem que a expressão do senhor que bate faz uma expressão sobrecarregada, ou seja, com as sobrancelhas para baixo. Ou seja, essa expressão, se todas as pessoas que batem fazem essa expressão, vai ser genético nas crias dos cachorrinhos que quando veem pessoas com aquela expressão fogem dessas pessoas e passam a ter medo dessas pessoas e evitar essas pessoas. Qual é o grande desafio? É que os animais depois que têm essas crenças devem ser capazes de recombinar a informação de maneiras novas, ou seja, se eles veem uma pessoa que tem aquelas sobrancelhas carregadas como os antepassados que batiam os animais, mas que lhe dá comida, que cuida dele, ele vai dessensibilizando, também não é logo, é geração a geração, essa informação, mas ele vai adaptar o seu comportamento contra a sua própria crença. Aqui é que entra o nosso trabalho. O problema é quando nós estamos muito ansiosos, quando nós estamos deprimidos, quando nós temos um tipo de personalidade mais obsessivo, por exemplo, em que as nossas crenças são moduladas por outros vetores que não nos deixam ter este comportamento flexível. E este comportamento flexível que é mediado pelo nosso córtex orbitofrontal. Então, qual é o motivo? Porque nós não conseguimos, entre aspas, alterar as nossas crenças e as crenças dos outros. Primeiro por falta de consciência, ou seja, vocês têm aqui nesta imagem 2 adeptos de futebol, por exemplo, em que um diz, não, quem ganhou este jogo, quem devia ganhar este jogo era eu, porque foi o que jogou melhor. E depois têm do outro lado, não, quem devia ganhar este jogo era eu, porque nós é que jogámos melhor. E o que é que existe aqui? Existe aqui uma falta de consciência da crença antiga, uma falta de consciência de que aquela crença tinha que ser e deveria ser modulada, e isso torna essa mesma crença imutável. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que eu não vou alterar a minha crença. Porquê? Porque eu não tenho consciência de que o teu clube jogou melhor, porque eu tenho um afeto gerado pelo meu clube. Então existem aqui, e já vou falar,
mais à frente, algumas condicionantes que alteram o nosso sistema de crenças, não é? Então, qual é a motivação das pessoas para se apegarem a estas noções desejáveis sobre perspectivas futuras? Isto existe, chama-se viés do otimismo, e num estudo também publicado recentemente, em 2019, pela Joanna Kuzmanovic e colegas, eles fizeram uma proposta de o viés na atualização da crença, ou seja, como é que o viés do otimismo atua na atualização das crenças. Então, tudo isto tem a ver com as interações do córtex pré-frontal. Ou seja, o que é que propõe? Que o córtex pré-frontal ventromedial atualiza a crença e envia esta informação para o córtex dorsomedial do córtex, para a parte do dorsomedial do córtex pré-frontal. Então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui que quando nós temos uma boa notícia, por exemplo, esta boa notícia tende a ser escolhida como algo que vai correr bem, não é? E com base nisto que vai correr bem, nós escolhemos essa perspectiva futura. Mas depois, por outro lado, temos as más notícias. E quando a má notícia tende a dizer, olha, cuidado que vai acontecer isto ou aquilo ou aquilo outro, o nosso córtex pré-frontal ventromedial tende a eliminar a informação dessa má notícia e transforma numa versão mais aligeirada, dando uma perspectiva futura positiva. E então aqui é que está o viés do otimismo, ou seja, nós temos tendência a acreditar mais nas boas notícias, por exemplo, se comprares a lotaria podes ganhar milhões de euros ou de milhões de reais, mas depois alguém nos diz, mas tu vais ser apenas um dos milhões que vão jogar e por isso tens 1/milhões de possibilidades de te calhar, que é baixíssimo. Então a probabilidade é baixa, mas depois vem algum, e aqui entra o córtex ventromedial, que diz, não, mas tu vais ter a possibilidade de calhar porque tu tens sorte, então esquece lá os milhões porque tu vais ter alguma sorte. E é aqui que nós passamos então a modelar este nosso viés do otimismo. O nosso córtex pré-frontal leva-nos de facto a tomar as decisões mais difíceis e também aquelas que são contrárias ao que nós tentamos dizer que não conseguimos. Por exemplo, fugir deste monstro, é difícil saltar aquilo com uma vara, mas epá, a morte é outra alternativa, por isso eu vou saltar e vou avançar. Por isso o que nós vamos fazer é todo este desafio de saltar este monstro, esta colina, para não termos então todo este desafio de ter este projeto. Então, para vos dar esta percepção, eu vou apresentar aqui um outro exemplo. Então, aqui fica este desafio, como eu vos estava a explicar, da formação das crenças na experiência prévia. Ora, vamos imaginar que vocês têm uma pessoa que vê alguém a dar uma palmada a uma criança porque se portou mal. Então, neste caso, temos duas pessoas a visualizar. Uma que é alguém que foi maltratado na sua infância por um progenitor e que vai achar que aquela pessoa está a ser agressiva, que está a violar, entre aspas, os direitos daquela criança e que não deveria fazer aquilo. Depois temos do outro lado outra pessoa que não teve maltrato na sua infância, pelo contrário, até teve muita liberdade e que vê crianças que têm alguma falta de educação e que são maltratadas e que maltratam as pessoas, maltratam os idosos, maltratam outras pessoas, e como eles veem que essas crianças têm essa falta de educação, dizem é muito bem feito porque é assim que se educa uma criança que faz um determinado maltrato. Então o que é que nós temos aqui? Temos duas crenças diferentes baseadas numa experiência prévia. Ou seja, cada um deles teve experiências diferentes e que analisa aquela mesma situação neste contexto. E vocês veem muitas pessoas a fazer estas defesas, entre aspas, de posições extremadas, seja políticas, seja de outras características, em questões muito sensíveis. Vou-vos dar um exemplo, por exemplo, o aborto. Temos pessoas que concordam, temos pessoas que discordam, existem celeumas enormes à base disso, mas confiem que tudo isto que acontece tem como base a experiência prévia de cada uma das pessoas, de cada uma das vivências e cada uma das informações que cada um foi obtendo.
Da mesma forma, a nossa crença baseia-se muitas das vezes em informação muito ligeira. Por exemplo, um acontecimento pode gerar 1000 interpretações. Imaginem que esta nossa amiga que está aqui vê o João, não é? Que é a pessoa que está aqui neste carro, neste Ferrari, peço desculpa, que está neste Ferrari, vai a passar com o Ferrari. E aqui podem-se assumir uma série de crenças na cabeça desta nossa menina, da Ana, que pode, por exemplo, pensar, epá, o João tem um Ferrari, o João devia pagar mais impostos que os outros. Ah, não, o João gosta de ser mais rico. O João gasta dinheiro só para se exibir. Porque é que ele comprou um Ferrari? O João tem um bom gosto e seria um bom partido, não é? Ou seja, podemos assumir uma série de características. Mas aqui existe já acima de tudo, imaginando que ela diz que o João devia pagar mais impostos, que o João gosta de ser mais rico, que o João só gasta dinheiro para se exibir, existe a partir deste momento uma visão negativa do João. E se calhar ela não teve em conta que o João, tendo pouco dinheiro, começou a trabalhar numa empresa de lavagens e que iria entregar o carro todos os meses ao dono, a casa, porque ele precisava de ganhar dinheiro. E afinal o João tinha mais humildade do que a Ana lhe confiou ou do que a Ana observou. No entanto, o facto da Ana ver esta crença uma vez, duas vezes, três vezes o João a dirigir o mesmo carro, foi condicionar a forma como ela olha para o João. Então isto gera-nos as nossas crenças limitantes. E como as nossas crenças limitantes têm uma forte interferência no nosso córtex frontal, que é, entre aspas, a parte do nosso cérebro que planeia para o nosso futuro, o que é que nós vamos observar? Que a nossa crença, quando ela é limitante, bloqueia a nossa capacidade de seguirmos um futuro brilhante. Meus caros, é por causa disto que estamos aqui a ver agora que eu defini e decidi fazer o novo Neurolife Changing, ou seja, este projeto que nós estamos a observar. Tenho assistido a imensas pessoas que dizem que gostavam de fazer outra coisa na vida, que não gostam do trabalho que têm, que só trabalham naquele trabalho porque ganham dinheiro, pessoas que dizem que se pudessem fazer outra coisa fariam outro projeto, se pudessem avançar para algo diferente teriam avançado. Então o grande desafio para estas pessoas é que elas podem efetivamente mudar. As crenças, temos que perceber como é que elas se formam. Elas têm uma genética. Este estudo também, publicado em 2019 por Ramos e colaboradores, indica que a genética e a criação dos filhos, ou seja, a forma como nós somos criados, afetam a forma positiva ou negativa com que nós relacionamos na vida e com que nós reagimos na vida, mas também a nossa responsabilidade ao longo da vida. Ou seja, existe uma componente genética nas nossas crenças, existe uma componente genética na nossa personalidade, existe uma componente genética na nossa forma de reagir mental e nós podemos, por uma área nova que se chama epigenética, não sei se já ouviram falar, mas que fala que nós podemos ir mudando ao longo da nossa vida a genética do nosso organismo, não é? Que vai transmitir-se já melhorada ou piorada, não é? Para os nossos futuros filhos. Esta genética e a forma como nós criamos os nossos filhos vai modelar esta resposta, mais de positividade ou negatividade, mais de responsabilidade ao longo da vida ou de menos responsabilidade, de maior locus de controle interno ou locus de controle externo. Então, isto é um processo muito interessante para nós refletirmos. O nosso sistema de recompensa, que está no nosso lobo pré-frontal, então é extremamente importante no nosso sistema de crenças e por isso a nossa dopamina, que é responsável por esta atualização das nossas crenças, que foi descoberta por Schultz na década de 2000, ou seja, em que ele tinha os macacos em que atirava uma gota de sumo de maçã, que quando caía na língua havia uma série de neurónios que disparavam em rede, ou seja, como excitando o nosso organismo, ou excitando aquela rede neuronal, que tinha uma resposta positiva, entre aspas, e antes de cair a gota na língua, eles já disparavam porque já sabiam que ia ser algo positivo. Ou seja, já esperavam uma positividade. Então existia uma crença de previsão de recompensa. Quando Schultz alterou esse processo e colocou o processo mais com uma gota de limão, o que é que ele observou? Que as pessoas, o macaco respondia negativamente, ou seja, e ao responder negativamente, ele tinha uma resposta aversiva e aquela rede deixou de disparar. E quando aquela rede deixou de disparar, os macacos deixaram de responder mais a cada gota que chegava previamente, ou seja, a crença atualizou-se. Então,
um dos grandes mecanismos que nós temos é que temos que aumentar os nossos níveis de felicidade, os nossos níveis de prazer. Neste grupo do Neurolife Changing existe um grupo de sujeitos que está a tomar alguns suplementos alimentares, no caso, que vão poder eventualmente mudar a vida deles, também aumentando os níveis de serotonina e dopamina no organismo. Vamos ver se isso é verdade? Daqui a 90 dias teremos a resposta e eu prometo fazer, a seguir aos 90 dias, uma semana sobre a alimentação no nosso cérebro para precisamente ajudar a perceber como é que nós podemos mudar as nossas crenças, mudando coisas que nós nem sequer nos damos contas. Por exemplo, a nossa alimentação. O grande desafio é a verdade ou a realidade. Será que a nossa crença interfere no nosso julgamento moral? Será que a nossa forma de julgar as pessoas e as situações é modelada pela nossa crença? Eu acredito que sim. Então, vejam só, temos aqui dois cenários. Alguém furtou, é culpado, tem que ser julgado. Imaginem agora estes dois sujeitos que temos aqui, em que o sujeito azul adora morangos. Ele adora morangos e é uma pessoa que acha o morango lindo, acha o morango fabuloso e comeria morangos todos os dias se pudesse. E temos o sujeito laranja, não é, vermelho, em que ele diz, eu não gosto muito de morangos, não é? Ou seja, porquê? Porque os morangos causam azia, são horríveis, detesto a cor deles, não gosto de morangos, não gosto. Então, o grande desafio não é quem gosta de morangos, o grande desafio é perceber como é que estes dois sujeitos teriam um julgamento sobre o homem que furtou o morango porque tinha fome para comer. Então eles iriam julgar este sujeito de forma igual ou diferente. Na verdade, vão julgá-lo de forma diferente. Ou seja, o sujeito que adora morangos acha que ele cometeu um crime porque morangos são algo valioso. E o sujeito que detesta morangos aumenta a probabilidade de o gerar inocente porque para ele o morango não tem valor. Então, o que é que acontece? Temos duas situações analisadas de forma diferente de acordo com a minha percepção de afeto sobre o que estamos a julgar em causa. Ou seja, ele roubou morango, deve ser culpado ou não deve ser culpado. Ele roubou pão para comer, deve ser culpado ou não deve ser culpado. Ele roubou dinheiro, deve ser culpado ou não deve ser culpado. Tudo isto leva-nos então à nossa forma de tomar decisões baseada na nossa experiência prévia. Então eu costumo dizer a brincar que as crenças são como os bolos, não é? Aqui muito inspirado pelo amigo Simeão, que faz uns bolos assim fabulosos, e tenho que agradecer aqui sem dúvida ao nosso designer thinker, não é? Ou seja, ao Afonso Peçanha, que fez estes designs que vocês estão a observar, todos de forma fabulosa e em tempo recorde para que este projeto pudesse ser viável e possível nesta data. Ele fez estes desenhos. E basicamente isto ilustra claramente aquilo que eu queria dizer-vos, que é, existem montes de bolos, todos eles são parecidos, outros são diferentes, não é? Ou seja, por exemplo, o bolo do meio é diferente dos outros dois, quer na forma, quer na cor, mas é um bolo, não é? E a questão é que nenhum é igual ao outro. Não há dois bolos iguais no seu sabor, na sua forma, no seu... Podem ser parecidos, mas são sempre diferentes. As crenças são a mesma coisa. Nós não temos crenças iguais porque temos acumular de conhecimentos ou proposições diferentes. Então, resumindo, as crenças assumem e processam conteúdo proposicional. O que é que isto quer dizer? Quando nós acreditamos em algo, processamos o conteúdo passado no contexto do acontecimento presente. Ou seja, este caso que eu estou aqui a apresentar, temos, quando nós andávamos na faculdade, por exemplo, não entregámos um relatório e indicámos ao nosso professor que foi o computador que se estragou, avariou-se e não conseguia entregar o relatório. Quando eu fui diretor de uma empresa e tinha recursos humanos sob a minha alçada e tinha um relatório para entregar em que o sujeito que não me entregou o relatório me diz, não, chefe, foi porque o meu computador se avariou e eu não tive a oportunidade de terminar o relatório. O que é que nós vamos assumir? Que nos lembramos que quando éramos aluno nós fizemos essa mesma desculpa para quando não fizemos as coisas porque não usámos no tempo possível. Então o que é que nós passamos a ter? Passamos a ter uma crença de que ele me está a mentir e que afinal ele está a dar uma grande desculpa porque eu fiz o mesmo. Isto assume contextos prévios para julgar, neste caso negativamente, uma pessoa que possivelmente até teve mesmo um dano no seu computador. A outra crença
de tipo proposicional é que a outra característica é que ela suporta o conteúdo representacional da mesma e assume que é correto, ou seja, passa a ser uma verdade que coincide com a minha crença. Um exemplo, este senhor, a esposa foi às compras, ele, sendo um homem possessivo e agressivo, vê que ela gastou muito dinheiro e, não concordando com a atitude dela, deu-lhe um estalo, agrediu-a. E ele, lembrando-se que o pai dele, quando ele fazia esse tipo de asneiras, por exemplo, de gastar dinheiro do pai sem o pai concordar, ele levava um estalo e era assim que ele, foi assim que ele aprendeu. Então, se ele aprendeu assim, é assim que ele também deve ensinar à esposa dele, isto na mente dele. Então, esta reação agressiva é justificável pelo homem que fez este ato e por homens que fizeram e tiveram realidades idênticas. Então, o que é que isto faz? Com que esta atitude seja justificável, apesar de nunca o ser e de ser condenável, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista da violação do direito humano, para essa pessoa esta atitude é justificável porque coincide com as suas crenças passadas, ok? Outra questão é que a crença, uma vez que nós acreditamos que ela é verdadeira, as nossas ações, o nosso conteúdo verbal, as nossas emoções são guiadas por essa crença. Ou seja, se nós acreditarmos, por exemplo, fizemos este estudo na faculdade com os alunos, eu fiz este estudo na faculdade com os meus alunos, replicando um estudo que foi realizado em Harvard, em que as pessoas tomavam, no caso, cerveja sem álcool e água tónica, mas acreditavam que estavam a tomar vodka tónico, com água tónica, e a cerveja era com álcool, ou seja, a cerveja sem álcool estava dentro de garrafas que indicavam ser garrafas de cerveja normal. Estas pessoas acreditavam tanto que estavam a beber álcool que tinham aspecto, tinham manifestações físicas de embriaguez e as pessoas reagiam como se estivessem de facto extremamente embriagadas. E isto torna-nos e leva-nos a um conceito que é o conceito da profecia autorrealizável, ou seja, se nós acreditarmos que alguma coisa vai acontecer, ela ganha maior probabilidade de acontecimento. Por exemplo, num estudo que foi feito também, eu creio que em Stanford, foi sobre golfe, em que os sujeitos acreditavam, nunca jogavam golfe, nunca tinham jogado golfe, e criaram 3 grupos. Um grupo que acreditava que ia acertar no buraco, um grupo que acreditava que não ia acertar no buraco porque nunca tinha jogado golfe, e um grupo que não lhe foi dada nenhuma instrução, ou seja, nem para acreditar nem para desacreditar, e questionaram-nos no final se eles acreditavam que iam conseguir ou não, e eles disseram, não pensei nisso. Então, esses 3 grupos que foram divididos, o que é que obtiveram? O grupo que não acreditava em nada chamou-se grupo de controlo e depois tínhamos os 2 grupos experimentais, o positivo e os negativistas, não é? Os que acreditavam que iam acertar no buraquinho, o que é que aconteceu? Eles aumentaram o número de acertos em 13% em relação ao grupo de controlo. Quando os que pensavam que era negativo, eles aumentaram 44% o número de falhas em relação ao grupo de controlo. Ou seja, quando nós acreditamos que vamos falhar, aparentemente é mais verdade do que quando acreditamos que vamos conseguir. No entanto, vejam só, se eu acredito que não vou conseguir e se eu acredito que vou conseguir, estamos a falar num diferencial de 57%. E isso é muito. Num projeto, por exemplo, que vocês vão desenvolver, é mais do que suficiente para o sucesso e o insucesso. Se eu acredito que vou, a crença autorrealizável, se vocês acreditarem, a profecia, entre aspas, vai se cumprir. Como dizia o Harari, que é fácil que o Nostradamus e outros profetas possam dizer o que vai acontecer no futuro, porque eles traçam vários cenários e algum deles acaba por, efetivamente, acontecer. E não falo de profetas bíblicos, falo de profecias como a de Nostradamus e outras. Não é? Bom, então, o que é que nós temos que aprender? Primeiro temos que aprender a confiar. Mas como é que nós podemos confiar quando, por exemplo, estamos no meio de tantas fake news, de tantas notícias falsas? E o grande desafio que eu vou lançar para quem vai participar no projeto, depois vai ler qual é o desafio, é que confiem mais noutras pessoas. E vamos, por exemplo, dar um exemplo. Imaginem que vocês veem alguém que publica no seu Facebook, no seu Instagram, na sua rede social, que o político XPTO é corrupto. E depois ainda dizem assim, olha lá, este político vai aumentar os impostos outra vez quando ele tinha prometido que não ia aumentar o imposto. Mas essa notícia é de há 10 anos atrás. E essa questão de corrupção é com um primo afastado desse político. Quando nós vemos essa informação, dizemos assim, pá, este fulano é político, este fulano é corrupto, este fulano vai aumentar os impostos, é um mentiroso, mas depois vocês, por curiosidade, carregam nessa fake news, ou seja, que é uma notícia de há 10 anos atrás, e verificam que, afinal, isto é de há 10 anos.
Então, esse vosso amigo que partilhou essa notícia, que provavelmente não teve consideração sobre verificar que ela era de há 10 anos atrás ou não, abre a notícia e partilhou, vocês a partir desse momento vão desconfiar mais dessa pessoa. E quando eu vos saliento que vamos aprender a confiar, é porquê? Porque, por norma, nós desiludimos-nos com as pessoas. E o que é a nossa desilusão? Que está no domínio das crenças, não é? Assim como as ilusões. Quando nós esperamos algo sobre alguém e depois isso não acontece, surge então a desilusão, que é quando nós pisamos a ilusão. É a fraude da crença não cumprida. Ou seja, nós acreditamos que algo vai acontecer e isso não acontece. Nós esperamos algo daquela pessoa e ela não faz aquilo. Esperamos algo que vai acontecer e aquilo não acontece. Essa fraude gera desconfiança. Só que há aqui um pequeno problema, é que a desconfiança corrói. A desconfiança vai minando todo o nosso processo de confiança aos poucos. E essa corrosão é-nos prejudicial para nós, para o nosso futuro. Então, será que temos que inventar aqui uma espécie de crença dinâmica? Será que temos que confiar nas pessoas sem esperar nada em troca? Esta é a sugestão que eu vos dou. Confiem sem esperar nada em troca das outras pessoas. Confiem sem gerar expectativas. Ou seja, quando nós dizemos que vocês têm que confiar, não estamos a dizer que vocês têm que pedir algo em troca à pessoa, estamos a dizer que têm que dar. E na maior parte das vezes não têm que dar o código bancário, não têm que dar acesso à vossa casa, não têm que dar acesso às vossas contas de redes sociais. Não é essa confiança que nós estamos a falar, é confiar, é partir do pressuposto que não há maldade na outra pessoa. É confiar aos poucos, um pouco mais, para quê? Para nós não termos que sofrer essas desilusões de uma forma muito simples, como eu vos vou mostrar a seguir, é só não carregar ilusões, não é? Então, o desafio para este Neurolife Changing é que vocês confiem em 7 pessoas novas nesta semana. Decidam em quem vão confiar mais, com quem vão falar mais nos próximos tempos, mas confiem em 7 pessoas novas. 7 pessoas novas quer dizer que não podem escolher amigos antigos. Têm que escolher 7 pessoas, que podem ser pessoas que vocês já conhecem, mas com as quais não têm muita confiança e vão passar a confiar nessa pessoa. E isso, esse depósito de confiança, vai aumentar a vossa capacidade também de melhorar o vosso futuro. Existem várias crenças que nos limitam e esta questão das crenças limitantes é primordial. Porquê? Por exemplo, eu digo assim, eu vou tentar acabar de escrever o meu livro, mas vai ser difícil. Este mas vai ser difícil já é a crença que me vai limitar e que provavelmente, sendo essa profecia autorrealizável, me vai levar a não escrever o livro, certo? Então, estas nossas crenças prévias fazem deduzir, inferir e até determinar os nossos projetos futuros. Chamo isso o fruto da expectativa. Se eu espero que vai acontecer bem, é isso que vai acontecer. Se eu espero que não vai ocorrer, é isso que vai ocorrer. Por isso é que eu digo tentar não, é fazer e vai ocorrer. As nossas crenças também limitam o nosso raciocínio e modelam o mesmo, fruto da indução. Por exemplo, eu creio que se diminuir a comida vou emagrecer. Mas eu li num artigo que a cerveja não engorda, então eu não vou diminuir a cerveja. Estas crenças enraizadas, e sabemos que o álcool tem um impacto positivo com a forma como as pessoas engordam, nós vamos ter induções específicas para nos convencer de coisas contrárias, como eu vou mostrar a seguir, e como dizia Nassim Taleb no seu livro A Lógica do Cisne Negro, chama-se assim no Brasil, em Portugal é o Cisne Negro, e o Nassim Taleb dizia uma frase muito interessante, que é: quem procure confirmação encontrará confirmação suficiente para se enganar no seu futuro. Ou seja, se vocês quiserem pesquisar um estudo sobre que a cerveja faz bem, o tabaco faz bem, o cannabis faz bem, as drogas todas quaisquer fazem bem alguma coisa, porque querem justificar o vosso comportamento, vocês vão encontrar um estudo para isso, mas estão a encontrar confirmação para se enganarem. Porque se vocês fizerem uma pesquisa base, sem qualquer filtro, que é efeitos do cannabis na saúde, por exemplo, efeitos do tabaco na saúde, efeitos das drogas na saúde, efeitos da cerveja na saúde, talvez encontrem outros estudos que digam, talvez mais estudos que digam o contrário do que aquilo que vocês querem justificar. E é com esses dados que vocês devem fazer o update, ou seja, a atualização das vossas crenças. Outro processo nas crenças limitantes, que são fruto do afeto, é que elas, as crenças emocionais, alteram o nosso julgamento e a percepção. Por exemplo, esta relação afetiva está-me a fazer mal, ou seja, um casamento, por exemplo, a pessoa não está bem, mas ela adora os filhos e por isso aguenta a relação. E acredita que outra relação até seria igual porque
os homens são todos iguais, as mulheres são todas iguais e os meus filhos separados dos pais é pior. Ou seja, esta crença limitante sobre a própria pessoa vai impedir que essa pessoa e até os próprios filhos e até toda a família seja de facto uma família melhor. Então, diminuir a agressividade do processo implica muitas das vezes alterar o nosso processo de crenças, implica acreditar em coisas diferentes, tendo dados diferentes e mais informações. Então, quais são os domínios das crenças limitantes? Primeiro domínio, é o domínio da expectativa. Por exemplo, eu espero que o meu marido não se esqueça da nossa data de aniversário de namoro. Ou seja, então o que é que acontece? Já há aqui uma expectativa criada sobre o outro. E esta crença limita-me. Porquê? Porque já vai gerar, esta crença está a preparar uma discussão. Porquê? Porque se a pessoa se esquecer, vai gerar uma discussão. Mas se a pessoa não se esquecer, a pessoa vai ficar muito feliz porque afinal não se esqueceu. Mas a esperança da pessoa é, espero bem que ele não se esqueça, porque já está à espera que se esqueça. Ou seja, então, qual é a grande questão? Se a pessoa tem a probabilidade ou a percepção de que se vai esquecer, deve atuar vou criar este cenário para que ele se lembre que vamos ter este data de aniversário que é importante para mim. É mais interessante do que esperar a falha para depois poder julgar, não é? Então é uma crença limitante, fruto da expectativa. E, como diz aqui o mestre ou aprendiz, se te desiludiste, tens sorte, carregas uma ilusão a menos. Ou seja, então este updating pela desilusão leva-nos à desconfiança, corrói, então por isso é limitante. Se nós temos uma crença que é baseada na expectativa, vamos ter tendência ao processo de sofrimento, de desilusão. Porquê? Porque nós estamos sempre à espera que os outros cumpram uma expectativa que é nossa. Vejam como é que isto se coloca. Nós estamos à espera que os outros cumpram uma crença que é só nossa e que eu espero. Então são os outros que têm que cumprir a nossa expectativa. E isto é no domínio de uma limitação e de uma crença limitante. Outro processo é a indução. Por exemplo, eu já fiz dietas 3 dias, isto não é normal para mim, então hoje mereço uma sobremesa. Trabalhei muito e isto vai-me ajudar e vai-me reconfortar, não é? Ou seja, eu mereço, não é? Esta história do eu mereço é muito, muito engraçada, não é? Então porquê é que vamos fazer isto? Porque eu mereço, não é? Então é uma indução incorreta e isto tem a ver com algo que um senhor chamado Daniel Kahneman, que foi Prémio Nobel da Economia em 2013, salvo erro, que escreveu no seu livro Pensar Depressa e Devagar, que só há aquilo que eu vejo, ou seja, a tradução é minha, ou seja, eu usurpei aqui o nome em inglês e traduzi para português pelo Chakve, ou seja, só há aquilo que eu vejo. Porquê? Porque é com base na informação que nós temos que nós tomamos uma decisão futura. Então a indução é baseada só apenas na pequena informação que eu tenho ao meu dispor. A probabilidade de que a nossa crença tenha por base menos informação do que é que existe para que ela fosse mais correta é enorme. Então nós vamos ter efetivamente menos informação do que aquela que necessitávamos para tomar uma decisão correta. E por fim, o último domínio das crenças limitantes é o afetivo. Ou seja, eu não gosto de fazer desporto. Se eu não gosto de fazer desporto é penoso, custa, é difícil, não gosto de ir ao ginásio, não gosto de correr. Isto vai fazer com que eu tente encontrar uma alternativa para então não fazer esse processo de desporto. Então nós temos que fazer o quê? Temos que ressignificar as nossas crenças. E como é que se chama? Como é que é o processo de ressignificar as crenças? Primeiro, nós temos que alterar um significado. Como eu digo, substituir uma verdade nova por uma verdade anterior, ou seja, uma ressignificação de crenças, no fundo, simplicisticamente, pode ser entendida como algo que, ou seja, é uma mudança que deve ser gradual. Porquê? Porque a nossa memória precisa de tempo, precisa de repetição, precisa de se instalar na nossa mente por determinados processos, não é? Ou seja, quando nós assumimos que a nossa crença está correta ou incorreta, se está incorreta nós passamos a substituí-la por outra nova. E essa substituição de verdade requer algum tempo. Então, para concluir este nosso desafio do Neurolife Changing, eu peço desculpa, para concluir este nosso desafio do Neurolife Changing Project, vamos passar então por estas 4 etapas. Primeira etapa, nós temos que ter mais informação. Isto porquê? Porque sem informação do nosso futuro, nós não conseguimos, com mais informação, seja no projeto Neurolife Changing sobre as crenças, sobre vários projetos, vários desafios,
nós vamos obter mais informações que nos vão permitir atualizar as nossas crenças. Com essas informações e essas atualizações, vamos então utilizar as informações recolhidas para nos comportarmos de forma flexível. E com essas novas informações vamos tomar aqui uma decisão melhor ou pior, não de forma impulsiva, não sem análise, é flexível, ok? Depois passamos então a esta informação que é consolidada a ser estruturada internamente numa crença, para não ser processos separados, ok? Ela vai ser uma nova crença. Então, se eu fiz isto com esta informação e com aquela informação, então a partir de agora eu vou acreditar que isto corre melhor do que antes era a minha crença. E finalmente, com as crenças anteriores, que não são para apagar, vamos recombinar os componentes destas informações de maneiras novas e vamos ter um comportamento então flexível, adaptado aos desafios mais recentes, com novas informações do mundo e fazendo coisas diferentes e coisas novas. Esta é a base do projeto do Neuro Life Changing. Ou seja, quando eu vos estou a propor que façamos neste desafio de mudança pequenas atualizações de conhecimento, como por exemplo eu ter crianças a correr atrás de mim, eu estar a gravar este vídeo num contexto puramente informal, mas que se fosse de outra forma eu demoraria muito mais tempo para a disponibilização deste vídeo, para fazer este processo convosco e demoraria muito mais para partilhar convosco este desafio de crenças que eu queria partilhar com mais brevidade e isto é aquele processo que eu vos digo, feito é melhor que perfeito, eu já ouvi esta frase muitas vezes e efetivamente é útil, feito é melhor que perfeito, mas não de qualquer jeito, não é? Mas há algo que nós temos que encarar, nós não podemos impedir-nos a nós mesmos de tomar e de fazer processos que são sonhos individuais. Este era um sonho individual, lançar o Neuro Life Changing, o nome foi atribuído casuisticamente, porque é mudar a nossa vida pelo cérebro, mas eu sou um apaixonado pela neurociência cognitiva aplicada e não poderia fazer de outra forma. Então, espero por vós na próxima semana, vamos falar sobre motivação, como aumentar a nossa motivação, como trabalhar e como entender como é que ela se organiza, se de facto podemos trabalhar esta motivação intrínseca que fala tanto o Daniel Pink ou não, como é que o nosso cérebro vê a nossa motivação. Quero desde já agradecer-vos por terem estado nesta primeira desafio do Neuro Life Changing e esperemos pela próxima semana que daqui a 7 dias vamos começar a disponibilizar mais conteúdos. Um abraço a todos, espero que comecem a mudar a vossa vida em pequenas partes.